Olá pessoal, eu sou o professor Fiore Bisigato. Estaremos juntos tratando sobre licenciamento ambiental e a tutela legal do meio ambiente. Nosso curso pretende abordar o direito ambiental e especificamente com enfoque no licenciamento das atividades econômicas que refletem no meio ambiente. Então, estaremos hoje falando sobre a tutela legal do meio ambiente. Para falar sobre a proteção do meio ambiente, é preciso relembrar algumas situações históricas, ou pelo menos tentar fatiar o direito ambiental e a análise do meio ambiente como objeto de tutela do direito em pelo menos duas eras. Uma era primeira, onde se procurou a proteção do direito ambiental para os recursos naturais, dizia respeito às relações econômicas. O direito ambiental era importante por conta de relações econômicas que se traduziam na atividade dos produtores, buscando, portanto, os recursos ambientais para a formação dos seus produtos. Posteriormente a essa circunstância, nós tivemos uma outra era do direito ambiental, que é o direito, teoricamente, de terceira geração, onde se estudam nos cursos jurídicos os direitos difusos e coletivos. A ideia do direito ambiental nessa relação em que ele é visto como direito de terceira geração é a tutela do interesse de todos, indistintamente. Neste momento, é importante abordar as questões do direito ambiental já no nosso ordenamento jurídico. Para falar do ordenamento jurídico brasileiro, é importante imaginar que o nosso ordenamento jurídico ele tem uma estrutura piramidal, ou seja, nós partimos de uma lei maior, onde todas as leis que estão abaixo dela são chamadas leis infraconstitucionais, que estão hierarquicamente em harmonia com a Constituição. É um sistema fechado, onde, se a lei estiver em desacordo com a Constituição, ela é considerada uma lei inconstitucional. Muito bem, a nossa Constituição, ela trata da proteção ao meio ambiente no artigo 225, que tem a seguinte redação: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. É importante a análise, ainda que superficial, deste artigo para que nós possamos compreender a tutela do direito ambiental. É importante iniciar essa análise com a primeira expressão do artigo 225, qual seja a expressão todos, onde nós podemos observar que a ideia do legislador ambiental ultrapassa limites territoriais. Ou seja, nós temos que o próprio legislador constituinte trabalha a ideia do direito ambiental como um direito transindividual, que ultrapassa os limites de particulares ou mesmo de um Estado. Muito bem, o meio ambiente ele é essencial à sadia qualidade de vida. Ou seja, o nosso legislador, ele coloca o ser humano como o ponto central, possivelmente o ponto de partida também e o ponto final do direito ambiental. A análise do direito ambiental passa por todas essas situações onde o homem está inserido no meio ambiente. Muito bem. Também temos, dentro deste conceito legal, ou ainda desse dispositivo normativo, a quem se destina a ideia da proteção dada ao meio ambiente pelo legislador. Quem deve proteger o meio ambiente? O meio ambiente ele deve ser protegido pelas pessoas, pelos particulares ou pelo Estado. O legislador ele já traz a resposta a esse nosso questionamento, ou seja, o legislador ele nos informa que tanto o Estado como a coletividade têm o dever de preservar o meio ambiente. E ao final desse dispositivo normativo, nós temos a ideia traduzida na lei
a respeito do desenvolvimento sustentável, quando o legislador traz a expressão para as presentes e futuras gerações. Sendo assim, a interação do homem com o meio ambiente deve seguir ou tentar seguir um equilíbrio onde todas as forças do meio ambiente interagem com o homem e o homem com essas forças, com os recursos ambientais, para que nós possamos compreender a proteção legislativa e proteger também o meio ambiente para solucionar as necessidades do homem, tanto para as presentes quanto para as futuras gerações. Muito bem, o que é meio ambiente? O termo meio ambiente parece redundante, porque meio e ambiente são sinônimos ou muito próximos dentro de uma análise hermenêutica. Entretanto, o legislador tratou de definir o que é meio ambiente no artigo 3º da Lei 6.938 de 81, que é uma lei que nós vamos nos dedicar no estudo do licenciamento ambiental. Diz o legislador que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. O objetivo do legislador é proteger a interação entre os elementos bióticos, ou seja, os elementos vivos, e os elementos abióticos, ou seja, elementos não vivos. O legislador trata os elementos que compõem o meio ambiente como sendo, em superficial análise, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera e a fauna e a flora. São os chamados recursos naturais. Assim, é a identificação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado como o bem a ser protegido. Passa pela proteção e interação dos recursos naturais em determinado espaço ou ambiente e tudo mais que nele possa ser encontrado, inclusive o ser humano. É importante definirmos o que significa bem para o legislador. Para o legislador, bem é um interesse juridicamente tutelado. Embora nós possamos utilizar a palavra bem indistintamente, quando nós falamos bem ambiental, quer dizer o equilíbrio entre as forças do meio ambiente e, evidentemente, o ser humano que nele se encontra. Esse equilíbrio, como dissemos anteriormente, ele, numa primeira fase do direito ambiental, era regulado mais pela proporção econômica da utilização dos recursos naturais e o homem inserido no meio ambiente. A ideia era que os bens ambientais eram finitos, na verdade, os recursos ambientais eram finitos, ou seja, escassos. E por serem escassos, nós precisamos protegê-los para fim de consumo futuro para a produção. Muito bem, a partir do momento em que se encontrou o bem ambiental como uma necessidade à sadia qualidade de vida, ou seja, o equilíbrio entre as forças num ambiente, num espaço e o homem, foi que nós transpassamos a primeira fase do direito ambiental como fase econômica para essa segunda fase que nós elegemos como uma fase de direito meta-individual ou direito transindividual. Essa ideia de direito transindividual passa pela pergunta, por exemplo, de a quem pertence o ar atmosférico? Quem pode usar o ar atmosférico? Quem deve proteger o ar atmosférico? Em se pensando que o ar atmosférico ele é um bem de uso comum do povo, tanto cabe ao Estado emitir normas que regulem o padrão de qualidade do ar atmosférico, como também ao particular que, percebendo a poluição desregrada ou emissão de partículas e matéria lançadas no ar atmosférico por empreendimentos, ele pode, à sua esponte, fazer a busca pela tutela do meio ambiente, comunicando às autoridades competentes
para que se tome as normais e regulares atitudes. Em nosso próximo encontro, nós trataremos a respeito do uso desregrado dos recursos ambientais e faremos algumas considerações acerca de poluição e poluidor. Espero vocês na nossa próxima aula.